Eu dei uma pausa para poder ver aqui a relação do que estava acontecendo ali na vergadura. E isso vai acontecer por conta desse ΔXCG aqui. Como eu mostrei anteriormente, muitos termos se cancelam aqui. A gente fica em função dessas incidências. Só que no LH máximo, nós temos um termo que está somando aqui, que está sempre somando. E o que acontece? Quando for CG traseiro, que é aquele que a gente quer estabilizar primeiramente, todos os termos vão se cancelar aqui na divisão. Vão ficar dependentes só de incidência para fazer o ajuste. E o LH máximo depende aqui desse ΔXCG, porque o LH máximo parte do pressuposto que está havendo deslocamento do centro de gravidade. Então, naturalmente, o LH ele é cancelado nas incidências, independente do valor dele, o LH mínimo. Porém, o LH máximo, ele sempre vai ser o LH mínimo deslocado. Então, por isso que tem uma alteração aqui no AlphaTrim Forward. Ó, dianteiro. Tá falando inglês aí? Dianteiro. E o FOW fica mais fácil de ler e entender rapidamente. Coloca um dia ali, não vai fazer muito sentido. Então, o que a gente queria observar? Ó? A gente queria observar se, caso a gente zerasse aqui a incidência da asa, o que aconteceria com a nossa imagem? Já vimos, ficou negativa. E tem que ajustar de alguma forma. E outra observação é que isso daqui é um voo reto nivelado. Então, o quanto de profundor você precisa, o quanto de ângulo de trimagem você precisa para que o momento ao redor do centro de gravidade seja nulo, ou seja, a aeronave não fique rotacionando sozinha ali no ar, entendendo? Não fazer um movimento de rotação. Menos 13 graus. Só que menos 13 graus já é stall negativo do perfil, não era fólio. Por isso que não pode acontecer. Se nós aumentarmos aqui, não adianta, não tem efeito. Tem um efeito aqui no AlphaTrim dianteiro, até porque o centro de gravidade foi deslocado para frente. Se foi deslocado para frente, o braço de momento aumentou, e se o braço de momento aumenta, a estabilidade aumenta, e esse AlphaTrim dianteiro tende a se tornar menor. Vamos observar aqui o efeito da razão de aspecto. Também não vai ter, porque o CL-alpha-H também é cancelado lá na divisão. Sobra para a gente apenas o CG. Então vamos ver qual que vai ser o efeito do centro de gravidade. Vamos voltar aqui na nossa envergadura. Primeiro, 0,75. Vamos ver quanto dá de 0,875 ali de área. Então, vamos voltar para cá para o HCG. E ver o efeito na trimagem. Vamos colocar o centro de gravidade lá para frente. Menos 12. 7 graus. Vamos reduzir o centro de gravidade. Reduzir significa torná-lo mais próximo do bordo de ataque. Aumentá-lo significa torná-lo mais próximo do bordo de fuga. Colocamos em 0,48 aqui. Está ajustando aqui, não dá para acompanhar direito. Olha aqui o AlphaTrim traseiro. Está em 1 grau. Vamos aumentar mais um pouco. 3 graus. 3,5. Então estamos trimando em 3 graus aqui. Ó. O volume de cauda está grande. Se a gente quiser tirar a área, vamos ter que adicionar CG. Vamos tirar a área aqui. Não, nem vai ser necessário. Não, olha só. Conseguimos estabilizar o avião. Só que o centro de gravidade teve que ir mais para trás para uma incidência nula na asa. Então essa foi a solução aqui. Essa aqui é uma melhor solução. E a gente fez essas alterações aqui, mas sem observar o efeito que isso pode ter aqui no lateral direcional. O efeito que vai ter aqui no lateral direcional foi o que a gente já viu anteriormente na estabilidade lateral. A gente vai ver... A gente viu. Na direcional não vai ter tanto, mas vai ter um CL alfa H lá nas equações do lateral que vai estar sendo afetado por dimensões de envergadura e razão de aspecto. Porém, não são efeitos predominantes, que vão estar ali acima, que vão fazer muito efeito.
Então não é uma preocupação. Agora, quando a gente alterar aqui esse HCGF, vamos ver o que vai acontecer com a estabilidade quando, no caso, na estabilidade lateral direcional, quando alterarmos o HCGF. Primeiro, vamos voltar aqui para nossa referência. Opa. Que são os 3 graus de incidência na asa. Eu deveria ter anotado o centro de gravidade. Quando for assim, anote ali o centro de gravidade. Você obteve a estabilização. Vamos deixar mais para frente. Estamos com 5 graus. 6 já aumentou bastante. 8. Pronto, 2 graus aqui de CG traseiro. Vamos agora ver os efeitos do deslocamento do centro de gravidade. Quando a gente desloca o centro de gravidade, na prática, CN beta é afetado pela asa também, que só vai ser afetado pelo estabilizador vertical. Vamos ver o que vai acontecer. Vou memorizar aqui o valor, 0.422. Aqui como comentário. Isso aqui para incidência de 3 graus. Vamos olhar para o CN beta aqui. Para as 3 variáveis importantes. São o CN beta aft, forward e down. Lembra que ele também vai afetar aqui nos nossos VHs. CG máximo, 0.5. Aumento na magnitude das derivadas referência ao CN beta. Aumento da estabilidade direcional. Vou voltar aqui, estamos com 0.625. CN beta, centro de gravidade em direção ao bordo de ataque. Redução da estabilidade. Então, vamos olhar aqui para os nossos volumes de cauda verticais. Para a estabilidade direcional. Vai ficar um pouquinho mais claro. Centro de gravidade para o bordo de fuga. O volume de cauda diminui. Bom, aumentou. 0.09. Para frente. 0.07. Diminuiu. E é um pouco contra-intuitivo aqui. Vamos dar uma olhada nas equações do volume. Revisar porque geralmente quando se aumenta o braço de momento aqui, LV, a estabilidade tem que aumentar. Só que a gente está tendo um efeito inverso. Vamos achar aqui a variável que a gente quer entender o efeito. No caso, o efeito do HCGF no estabilizador, não horizontal, mas no vertical que está logo aqui embaixo. Então, clique em cima, botão direito, Open. E achar de novo aqui o... Aqui. O que acontece? LV depende de LH. E LH depende do HCGF. Então, quando é alterado o HCGF, o LH é afetado. Que ele é calculado a partir do volume de cauda. O volume de cauda vem do CG. Então, vem CG, volume de cauda, depois LH. Do LH é calculado o LV. Porque não faz sentido ter um estabilizador vertical lá na frente, quase próximo da fuselagem, um estabilizador horizontal a 1,5 m da fuselagem, da asa. Não faz sentido. Então você tem que calcular o LV em função do LH. E garantido as condições de estabilidade no longitudinal, o lateral direcional vai ser só aprimorado. Temos cálculo de mais 2 outros parâmetros aqui, que são função de geometria, mais o quanto o CG vertical pode estar se deslocando. E temos o LV. Então, acredito que aqui, vamos ver se tem alguma outra variável que pode estar sendo afetada. XAC vertical, tá tranquilo. Delta vertical são CG que a gente vai estar variando. XAC horizontal. Então, pela equação, se aumentar o LH, aumenta o LV. E agora só falta descobrir qual que é a relação do HCG, EFT, traseiro, com o LH. Vamos ver aqui o LH, 1.54, aumentando o HCG, aumentou
o LH mínimo. Então, se a gente torná-lo mais próximo do bordo de ataque, LH diminui. E não é tão intuitivo porque as equações foram reorganizadas. Isso daqui reorganizadas de modo que a gente pudesse estar alterando ali LH, alterando aqui o HCG para poder estar fazendo as alterações. Então, se a gente for ver na equação aqui do estabilizador do Sontal, como que isso está organizado? O volume de calda foi isolado na equação do ponto neutro. Aqui a gente tem a relação no HPN, que está isolado dividido por esse auxiliar. Então já não fica mais tão intuitivo as relações entre as variáveis. A gente perde um pouquinho, fica um pouco abstrato. Tem que reorganizar aqui a equação, saber como é que eles se relacionam diretamente. Foi a equação do ponto neutro que tem lá no Miranda, e entender o que acontece. Mas aqui é uma questão de você praticar mesmo, pegar e escreve no papel, nas equações, entende o que está sendo feito, ver quem está sendo isolado, e aí você vai entender de uma forma melhor o que está acontecendo. E o que a gente viu foi que um CG que vai mais para trás vai resultar no LV menor. Justamente porque o LH ali, maior, aumentou aqui. Vamos ver o efeito aqui da margem estática mínima. Se a gente aumentar a margem estática, vai ter um aumento natural. Agora fica bem claro isso, porque a margem estática é a distância do ponto neutro até o centro de gravidade. A gente está dizendo que é o centro de gravidade mais distante para o nosso projeto, falando que é 8%. E aí, naturalmente, os braços vão aumentar. E isso vai ter um efeito direto aqui. Esse LV e Lmax sempre vão ser diretamente proporcionais a CN-beta. Então, se LV diminui, CN-beta-F, o mínimo, CN-beta-F vai diminuir também. Se esse aumenta, esse aqui aumenta. Esse aqui aumenta, esse aqui aumenta. LV max diminui, CN-beta forte diminui. Essa é a relação entre eles na equação. Vamos olhar agora para as variáveis do vertical. Então, vamos aumentar a envergadura do vertical. Não tem alteração aqui no... Opa, você tá aqui. 1.97 braço. Então tem um efeito sim, os braços de momento. Razão de aspecto vertical vai ter também por conta da área. Eles estão sendo calculados a partir da área. Mas os demais efeitos que são relacionados à estabilidade aqui para CL beta são os mesmos. Se você aumentar a envergadura, você vai aumentar a magnitude de estabilidade, porque você vai estar aumentando a área. Vai ter uma redução aqui nos braços de momento, mas menor preocupação. Ver como é que está o LV e o LH. Então, todos os valores bem tão iguais, na verdade, ou está com uma diferença? Não, a gente colocou um deslocamento aqui para o vertical. 5 centímetros mais para trás, se não me engano. Em seguida, nós temos o lambda V, não tem efeito direto na estabilidade. O gama da fuselagem, giro equivalente para a asa alta. E o gama referente a um diedro geométrico de fato existente. Só que ele é zero. Sem esse diedro, a magnitude da estabilidade vai estar diminuindo. Mas já está bem grande, porque a asa é alta. A gente só precisa calcular essa contribuição aí, que é importante para a estabilidade lateral. E aí a gente tem o deslocamento vertical do centro de gravidade. Então, colocou carga lá, o centro de gravidade foi puxado para baixo. Então a gente considera aqui 5 centímetros. Isso daqui tem efeito direto na estabilidade lateral. Então a gente vê que o CL beta, para um CG up, ou seja, up, vamos dizer que ele esteja nivelado, está na sua posição mais alta. E down, ele abaixou porque você colocou carga no avião. Ele abaixou quanto? Abaixou 5 centímetros. Por que ele abaixou 5 centímetros?
o braço de momento vertical aumentou. Se esse braço de momento vertical, que é o ZACV, está sendo calculado, não aparece mais aqui, mas a gente viu nas aulas passadas, que é o ZAC vertical, calculado em função do ZACH e do YMG. Então a gente vê aqui um aumento, porque deslocou mais para baixo, aumentou esse braço de momento. É que você fica fazendo as iterações. Vamos deixar essa corda na raiz aqui do vertical mais próxima do tamanho do horizontal. Não, tem coisa a mais para a gente fazer aqui. Vamos ver os requisitos. Começar pelos requisitos, é mais importante. CL beta, menos 0.05. Cadê? Menos 0.05, está bem próximo de zero. 0.05, está na metade aqui do nosso limite inferior. Entre o limite inferior e o limite superior está um pouco na metade. Um pouco mais da metade. Então, está utilizável, não tem problema. Vamos para o CN beta. CN beta até 0.1. Vamos olhar aqui o CN beta. CN beta já fica mais difícil. Deixa eu ver se não terei nenhuma coisa errada aqui. Tem um CN beta que a gente calculou que está 0.06. Quero conseguir esse mesmo CN beta. Vamos ver como que a gente obtém esse CN beta aqui. 0.0635, ele está ali na estabilidade direcional da aeronave. E bom, só tem esse valor sendo plotado. Vamos rastrear aqui e ver como é que a gente consegue esse CN beta. Está vindo o CN beta V, que é 0.0743, CN beta WF, menos 0.0108. Vamos deixar o CN beta V 0.0743. Vou decidir mais aqui. Não, tá certo. CN beta V. Vou precisar mostrar esse valor aqui. E o CN beta WF. Cadê? Tá aqui. Então, eu acho que pode ser um erro aqui na equação. CN beta WF. Isso, tem uma conversão aqui que ficou faltando, Radisch-Lev. Aparentemente o valor tinha que dar uma reduzida, eu suspeitei. Tem uma conversão aqui, Radisch-Lev. CN beta WF. Vou ter que cortar aqui mais uma vez para poder tirar essa dúvida, aí já continua.